Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos no podcast 1818, o princípio da sincronicidade. O podcast que quer levar para você uma linguagem de amor universal e de muito altruísmo, universalismo e, claro, um diálogo que impacta, mas sobre a perspectiva do ecumenismo. Hoje eu tenho um convidado aqui muito especial, que é o Paulo Beni. E ele hoje é o cara que vai abrir a 6ª temporada do nosso programa. Então é um programa muito especial, né? E ele vai falar sobre espiritualidade, sobre vários temas da astrologia. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. E para tanto, claro que eu vou pedir para você se inscrever no canal, vou pedir para você deixar os seus comentários e, como sempre, compartilhar muito os nossos episódios. Eu tenho certeza que se você quer dar um presente para alguém, manda o nosso episódio lá para o grupo de WhatsApp, da família, do trabalho, dos amigos, enfim, porque é um momento de reflexão. É 1 hora e 10 de muita reflexão, de muito aprendizado e, claro, histórias que nos inspiram. Então, estou aqui hoje oficialmente, em nome de toda a equipe do 18, abrindo a 6ª temporada do nosso programa. Oi, pessoal, sou a Clara Lambert. Estamos começando, como você disse, a 6ª temporada, então eu agradeço a todo mundo que já vem acompanhando aqui a gente desde o começo e também quem chegou no meio do caminho e quem vai chegar agora também. Então sejam todos muito bem-vindos também a essa nova temporada e pode dar uma olhada, a gente já teve muitos episódios, muitas histórias muito legais que tenho certeza que algumas vão ser muito interessantes para vocês. Então, já foi falado, hoje nós temos aqui o Paulo Beni. Então, Paulo, você pode, por favor, se apresentar para o pessoal? Muito obrigado a todos vocês aqui do podcast 1818. É um prazer participar com vocês. Eu sou Paulo Beni, hoje participando como astrólogo, né, mas já tive uma série de profissões, atividades, como um bom geminiano que sou. Então, vim aqui compartilhar um pouquinho da história e compartilhar todo esse ensinamento que é milenar junto com vocês. Muito bem. Paulo, astrologia é um assunto que me interessa muito também. Que bom. Eu acho que vai ser muito interessante falar sobre astrologia no programa de hoje, claro, e todas as outras áreas aí que você atua. E para a gente começar o programa, fala um pouco da tua infância, fala um pouco como que foi a sua relação com a espiritualidade na sua infância, na sua família. Muito legal. Isso. Eu, desde criança, sempre gostei do mistério, do oculto, sempre gostei. Mas é interessante porque eu gostava e tinha medo mesmo, essa coisa do desconhecido, mas sempre ia buscar. E isso foi crescendo, né? Eu venho de uma família de tradição cristã, católica, mesmo ali, né, entendendo um pouco dos mistérios que aconteciam. Mas eu já ia percebendo que a vida ia dando sinais, né, diferentes, de entender, perceber o mundo numa outra ótica, que não só a ótica racional. E aí, com o passar dos anos, eu sempre gostei de ler. Então, eu era um leitor assíduo da revista Planeta, hoje não existe mais, mas era uma revista que eu não perdia por conta dos assuntos que traziam, né? A parte esotérica, a parte do oculto, coisas de extraterrestres, e a revista super interessante, e a lenda absorvendo tudo aquilo. Até num determinado momento, a minha mãe, ela me ensina a tirar cartas usando o baralho normal. Aquele baralho que a gente utiliza no jogo. Ela me ensinou um pouco a ler a sorte ali. Eu achei aquilo interessante, de entender que ali trazia uma mensagem, da onde eu não sabia. Então já ia praticando um pouco daquilo. Depois, ao longo do tempo, eu fui, né, enveredando para as profissões mais formais. E aí depois é que eu volto realmente a pegar um pouco esses assuntos mais da espiritualidade, do ocultismo, como atividade profissional. Mas eu nunca larguei. Então eu vejo assim que desde a minha história como criança, essa presença do oculto, do mistério, aquilo que a gente não tem tangível, eu já gostava de entender e perceber isso. Eu tive, inclusive, né, não foi muito longo, mas eu tive uma série de vídeos, né, que eram os mistérios da humanidade, né? Eu sempre, obviamente, eu sou historiador, né, de formação, a primeira formação minha foi história, e eu sempre me interessei muito sobre a história da humanidade, as grandes civilizações, e essa parte dos mistérios, do oculto, é algo que também sempre me chamou a atenção.
E o que é legal disso, pelo menos é a forma que eu avalio, é a curiosidade que isso desperta. Sim, E isso leva ao conhecimento, perfeito. né? A curiosidade é um dos primeiros motivos que fazem com que a gente busque esse conhecimento. E talvez na nossa época, esse conhecimento que estava ali estruturado de uma forma, com o advento da internet e Sim. outras formas, isso ganha um boom esplendoroso. Né? É, porque toda a minha prática mesmo de pesquisa sempre foi, quando eu jovem, né, adolescente, livros. Sim, Né? Eu não saía da Biblioteca Vergueiro, né, em São Paulo, o Centro Cultural Vergueiro, eu amava aquele lugar, Amaro de Andrade, também no centro de São Paulo, e sebos, né? Era o meu paraíso. Né? Gastava parte do meu salário nisso, porque eu comecei a trabalhar também muito jovem, e era atrás dessas informações, dessas curiosidades, e que acabou incentivando e motivando a minha profissão, né? Então, acho que é bem por aí mesmo. Mas a astrologia não começa na sua vida lá atrás, no início, né? Eu já gostava como assunto. Então, por exemplo, eu adorava ver os programas de TV, o astrólogo falando, a questão das previsões, e saber, mas por que eu sou do signo de Gêmeos? Porque eu nasci numa determinada data, mas o que eu sou então? Que identidade geminiana é essa? Por que as pessoas têm 12 aspectos diferentes de se manifestar? Que é muito além do horóscopo, né? Muito além. Isso muito é legal além. também depois você falar, porque as pessoas acham que... As pessoas, né? Não vamos generalizar, mas muita gente acha que a astrologia se resume a horóscopo. Sim. E não, né? É o que está mais acessível, popular, né? mais Isso. popular. E é muito generalista, né? Sem dúvida. Como todo horóscopo, ele funciona. Ele bem feito, ele vai funcionar. É um direcionador. É o norte. Mas a gente entende que os jornais, as revistas, né, os meios de comunicação, eles utilizam do horóscopo como uma forma de chamar para ler uma outra matéria. É um entretenimento. É um entretenimento. Ali, né? E as pessoas acabam, às vezes, numa mesa de bar, ou numa festinha. Você é daquele signo, por isso que você é assim. Isso. Então usa também como um meio social. A linguagem da astrologia, ela está presente no meio social. Então, desmistificar, como hoje nós estamos fazendo aqui, ajuda a levar a astrologia para um patamar onde as pessoas possam utilizá-la como ferramenta. Sim. Aí sim. Até, creio eu, né, se eu estiver errado, me corrija, como um autoconhecimento. Perfeito. Autoconhecimento. Né? Eu acho que a astrologia, ela te dá a condição de conhecer muito mais você, entender melhor até os seus pensamentos, né? Como Sem que dúvida. você organiza a sua vida. Sim. Né? Então, eu acho que é um norte bem significativo. Com certeza. Né? Agora, a astrologia hoje para você é profissão. É profissão. Né? O Paulo hoje é astrólogo profissional, né? Ele trabalha com astrologia. Só que antes você teve outros trabalhos, outras... E você tem uma coisa que me chamou muita atenção, eu vou falar com vocês aqui, porque ele é formado em meteorologia. Meteorologia, uma ciência atmosférica que vem como base da física mesmo, utiliza de princípios da física, aquilo que a gente vê como mecânica do movimento e todo o aspecto da física. E para mim, naquele momento, quando eu entro na Universidade de São Paulo pelo concurso vestibular de física, um professor capta lá na sala de aula, olha, tem vagas também para meteorologia. Alguém gostaria? Só que tem que ficar o dia inteiro na faculdade. Conversei com os meus pais, era possível. Então eu fiquei lá dentro estudando os aspectos da física, num período, e complementava com os aspectos da meteorologia. E é interessante, porque mesmo a meteorologia, que também às vezes nos meios de comunicação, no jornal, na revista, tem probabilidade de chover amanhã, tem probabilidade de fazer sol. E às vezes erra, porque a pessoa mora num lugar, olha, foi tudo errado. De novo, é uma previsão. Então, até acho que percebendo aqui junto com vocês, como a palavra previsão já estava presente na minha vida lá atrás. E é uma área do conhecimento, uma ciência também muito interessante, porque hoje em dia se utiliza de uma base computacional e de informática extremamente grande. Hoje o CPTEC, o INPE, né, essas áreas que têm o domínio da tecnologia, a própria Universidade de São Paulo, tem supercomputadores que fazem milhões e milhões de cálculos por segundo para chegar numa previsão mais acertada mesmo, seja em pequena, média ou grande escala.
e evita acidente. Evita Né? acidentes. Só, assim, em suma, só pensar o que a aviação usa Perfeito. da expertise da meteorologia Totalmente. para segurança de voo. Totalmente. Inclusive, antigamente existiam as cartas de voo que o piloto pegava a carta. Hoje é tudo na base da informática, né? Existem dispositivos eletrônicos que ele tem automaticamente, ele verifica em tempo real. Real, né? Em tempo real. Se uma massa está chegando, uma massa de ar, se deslocando de maneira mais rápida. Então ele tem a possibilidade de ação muito mais rápida do que antigamente. Então as torres de controle utilizam o controlador de voo, o piloto, copiloto, e isso em todas as escalas. Então é interessante ver como a meteorologia não está presente só no nosso dia a dia, se eu vou levar um guarda-chuva, se eu não vou. É o que você falou, ela é utilizada realmente num sistema de segurança mesmo. É muito legal. É uma área que eu gosto também, viu? É legal. E é raro, de verdade, escutar alguém que fez meteorologia. É muito raro. Inclusive, da minha turma, na época, se formaram eu e mais um outro aluno, e são turmas pequenas mesmo. Até porque não tem muitos locais de trabalho, não é tão, né, aplicado assim, mas é uma área acadêmica, então muitas vezes os alunos migram para um mestrado, um doutorado, seja no Brasil, no exterior. E hoje no Brasil é utilizado muito, muito mesmo. E até não só dentro dos meios de comunicação, aeroportos e outros sistemas também. Sim. Haja vista aqui em São Paulo, que tem o CGE, né? O CGE Que é extremamente importante. Sim. Né? Na previsão. Na captação dessa previsão. Exatamente. E trazer a informação em tempo real para o cidadão. Para o pessoal que utiliza isso em controle de quedas de barragens. Árvores, de árvores. O falta de energia elétrica é o que está em curso. A gente está em verão, chuvas, né, absurdas. A Defesa Civil utiliza dessas informações. Polícia Militar, bombeiros. Sim. Sensacional. É um campo sem fim. Muito bom. É uma coisa que a gente pouco se é divulgado, mas a astrologia é uma ciência muito antiga, né? Muito antiga. Bem falado isso, Ana Clara, porque assim, quando a gente fala, você até falou, a astrologia é uma ciência muito antiga. Muito provavelmente outros colegas astrólogos vão acompanhar esse episódio e aí vai criar-se um embate. Tem alguns que utilizam como campo da ciência. Realmente, é uma ciência. Outros já utilizam assim, é um campo do saber. Por que há essa dualidade? A astrologia, até o século XVI, ela caminhava junto com a astronomia. Aí, num determinado momento, até por conta da Igreja Católica e outras cisões, ela se separa, a astronomia ganha status de ciência mesmo, então de cálculos, de estudos, e a astrologia caminha muito mais para um lado esotérico, as escolas iniciáticas se apropriam dela. Só que, para calcular o mapa astral, eu preciso fazer cálculos astronômicos. Então eu utilizo mesmo, saber onde o planeta Plutão está, onde Saturno está, onde a Lua está. E é o mesmo cálculo que um astrônomo faz. E aí, por exemplo, da própria origem da astronomia, se a gente vai investigar historicamente, e aí até o Marcelo de repente pode me ajudar nisso, ela surge mais sistematizada lá na Mesopotâmia, como sistema mesmo. Sim. Mas o homem, ele já utilizava a astrologia como utilização muito, muito antes. Porque imagina o homem das cavernas que tinham poucas ações a serem feitas, era comer, era dormir, fugir do perigo e se procriar, sobreviver. Mas de repente ele via uma bola branca no céu que ia sumindo. Aí daqui a pouco ele via a bola branca aparecendo de novo, a lua. Aí ele via um campo de estrelas e ele marcava aqueles pontos e via que aqueles pontos se deslocavam ao longo do tempo, eram errantes. E que de repente tinha uma bola, que era o Sol, que também, por algum momento, essa bola se escondia. Então o tal do eclipse, esses movimentos captados pelo ser humano, ele ia lendo e fazendo a correlação entre o movimento do céu e o que estava acontecendo aqui na Terra. Então, para nós, eu até entendo assim, ela pode ser classificada como ciência, alguns não entendem assim, mas ainda assim, ela pode ser e deve ser utilizada como um campo do saber, porque a gente se utiliza de cálculos astronômicos, de estudos, inclusive se a gente digitar lá no Lattes, existem várias teses já utilizando a astrologia como base.
Sim. Então, ela é conversada, vamos dizer assim, nas universidades e nos estudos acadêmicos também. Legal. Você pode esclarecer para o pessoal que está nos assistindo, porque eu sei que isso é uma pergunta recorrente, Sim. o que é o mapa natal? Perfeito. O mapa natal é o mapa do nascimento. Então existe até um astrólogo, né, da antiga, que é o Morin de Villefranche, e ele falava assim, da primeira carta, o primeiro céu. Os planetas, as estrelas, eles estão em deslocamento sempre, né? E num determinado momento, quando nascemos, esse céu é estagnado, fotografado. E esse desenho, vamos dizer assim, dos planetas em determinados signos, eles descem, vamos dizer, ao céu e se formam uma carta natal, uma carta do nascimento, o mapa natal. Então o mapa natal nada mais é do que uma fotografia do céu no dia, mês, ano, hora e local que nascemos. Sempre 5 variáveis. E aí dia, mês, ano, hora e local de nascimento, eu fotografo aquele céu e vamos dizer assim, único. Ah, mas e mapa de gêmeos? Como pode acontecer? Mapa de gêmeos, muitas vezes os gêmeos que estão nos ouvindo, acompanhando aqui, vendo, às vezes tem minutos do nascimento. Então, muitas vezes a Lua já não está numa casa astrológica ou num signo, está em outro. A maioria dos planetas estarão nas mesmas posições, mas planetas ou astros mais rápidos já estarão mudando também de signo ou de casa. Então é possível que aquele mapa é seu, do próprio indivíduo, por ter nascido naquele momento. Tá. Agora, vamos lá. Então, hoje vai ser um podcast 18 sobre astrologia e, claro, Sim. outras expertises que ele tem, mas nós sabemos que nós temos, então, o nosso signo, Perfeito, o nosso ascendente perfeito. e temos a Lua, que Isso. influencia profundamente. Então, Perfeito. esses 3 pontos são muito importantes, Correto. né? São muito relevantes. Explica para nós, então. Legal. Bom, a pessoa nasceu, é hipotético, tá? Sim, Sobre a luz lá do signo de Capricórnio, correto. o ascendente é em Leão Tá, e a Lua é em Áries, tá. né? Como que é isso, né? O ascendente é importante, a Lua em Áries, que eu falei como Ótimo. exemplo, é importante. Explica para nós. Até voltando um pouquinho, o mapa natal, eu uso essa analogia, é como uma caixa de ferramentas que a gente chega aqui na Terra. Tá. Então, se quem acredita em reencarnação, o que seja, não importa, você chega aqui na Terra com uma caixa de ferramentas. Porque isso não tem a ver com religião. Não tem. Não tem. É independente. Então você chegou com a caixa de ferramentas, a função do astrólogo no mapa natal é abrir a caixa de ferramentas e identificar para você quais ferramentas você tem nesta vivência e como você utilizar, para justamente no momento que o problema for um prego, não usar a chave de fenda, porque aí não vai dar certo. E aí a gente caminha para isso que você observou, que é o que a gente chama de identidade astrológica, ou RG astrológico. Então nasceu sobre a luz de Capricórnio, o Sol em Capricórnio. O Sol é o nosso ego ativo. É aquilo que você será para sempre, não tem como. É a sua identidade, a sua expressão, é a forma mais única ao qual você irá se manifestar. Então, as pessoas de Capricórnio têm uma forma, têm um jeito de ser. Aí vem depois o ascendente. O que é o ascendente? É o signo que está no horizonte. A cada 2 horas esse signo sobe, vamos dizer assim, mecanicamente, ele muda. E o signo ascendente vai fazer esse movimento aqui que eu vou fazer. Ele dá quase como vou usar uma palavra, uma pincelada na gente e dá um toque. Como esse ascendente vai funcionar? No nosso corpo. A forma do nosso corpo tem a ver com o ascendente. A forma como o mundo me vê é pelo ascendente. Pelo ascendente. O ascendente a gente utiliza muito, não é uma máscara. Algumas pessoas falam, é uma máscara. Não é máscara. Mas é uma forma que está no nosso externo. Muitas vezes a gente utiliza até na comunicação o nosso ascendente. Muitas vezes quando eu encontro pela primeira vez a pessoa, ela me mostra o ascendente e ao longo do tempo eu vou conhecendo. Agora eu estou vendo o sol daquela pessoa, a sua expressão verdadeira. E aí a lua em Leão, a lua em Áries, né, que até você comentou. Então essa lua em Áries, ela vai dizer sobre as emoções. Por exemplo, eu tenho lua em Áries. Pessoas que têm lua em Áries terão
emoção mais intensa, uma emoção mais, eu vou usar a palavra explosiva. Ah, pode ser aquela pessoa que briga no trânsito? Até pode. Até pode. Mas é a pessoa que usa a veia da emoção de uma maneira muito mais intensa. A gente diz que Áries é um signo cardinal, então ela usa aquela direção de uma maneira muito mais fluida. E não tem bom nem ruim. Já desmistificando aqui para todos que estão nos acompanhando. Porque às vezes a pessoa usa do que, ainda mais hoje com o advento da internet, o meme astrológico. E aí as brincadeiras que também são saudáveis. São saudáveis. Porque, né, às vezes você tá lá com amigos, você é assim porque você né, tem dessas. Você é assim porque você é escorpiano. Mas qual é o problema de ser escorpiano? Escorpiana tem qualidades. A gente diz assim, todo signo terá luz e sombra. Luz e sombra. Então a luz, ou positiva e negativa, aos que quiserem assim entender. Então a posição do Sol, a posição da Lua e a posição do ascendente já trarão o que a gente chama do RG astrológico. Já vai dar uma nuance de quem é esta pessoa. Agora, eu creio que o autoconhecimento, ele entra exatamente nessa leitura, né? E você proporcionar a pessoa a buscar equilíbrio para não ir brigar no trânsito. Porque, entre aspas, né? Quer dizer, se você falou Lua em Áries, se é assim que você acaba manifestando suas emoções, quando você tem um processo de autoconhecimento, você já sabe que você tem essa característica, é onde você vai tentar controlar, né? Um pouco do seu ímpeto mais emocional, né? E é interessante isso, Marcelo, porque, por exemplo, as pessoas que vêm buscar, olha, eu quero fazer um mapa. Qual mapa você quer fazer? Um mapa natal, um mapa de previsões, uma outra abordagem? Mas qual você me indica? É importante fazer o mapa natal, justamente para, voltando um pouquinho, você conhecer a sua caixa de ferramentas. Quais são as suas competências, suas características? Porque hoje em dia, ainda mais com o mundo frenético em que vivemos, às vezes a pessoa não tem nem o próprio autoconhecimento. Ela se preocupa muito mais com o outro, seja o parceiro conjugal, o filho, não importa, o namorado, namorada. Mas e o seu autoconhecimento? Viver no mundo de hoje, ou viver no mundo, é precisar ter este autoconhecimento quase que afinado. Então, quando a gente abre, inclusive é uma questão ética na astrologia, quando a gente abre a carta natal de uma pessoa, por exemplo, vem o casal, aí eu faço o mapa do marido. Aí a esposa, como é que ele é? Me fala. Não pode. Olha, pergunta para ele. Se ele se sentir à vontade em dividir com você este mapa, é até interessante para que vocês entendam. Mas há uma ética nisso, para que justamente não se banalize o comportamento da pessoa. Que é o espaço do outro. É o espaço do outro. E justamente porque quando a pessoa sai da consulta com o seu mapa, leva um tempo para que ela possa digerir aquelas informações. Por exemplo, uma sessão de mapa natal, mapa de previsões, dura umas 2 horas. Nossa, mas tudo isso? 2 horas, às vezes um pouco mais, um pouco menos, depende da interação do cliente, mas a pessoa, ela precisa se apropriar do seu mapa. Viver plenamente é se apropriar do mapa e fazê-lo funcionar de acordo com a vida que ela leva. Agora você... Não, eu ia falar que uma coisa que a gente ouve bastante é que, na real, a gente tem os 12 signos na gente, né? Perfeito. Como que funciona isso? Interessantíssima pergunta, porque às vezes quando olha o mapa, tem aqui um espaço vazio no mapa, tem algum problema? Não, porque os 12 signos estão presentes no mapa de todo mundo. E aí já desmistificando uma outra questão na astrologia. A astrologia que nós utilizamos aqui no Ocidente, ela é uma astrologia tropical. Ela não usa constelação. Hoje você pode baixar um aplicativo de estrelas e olhar onde a Lua está, onde Saturno, onde Júpiter. É bem legal, né? É bem legal você entender, então aquele pontinho perto da Lua é Júpiter, que legal. Ali ele vai mostrar em que constelação ele está. Pode coincidir ou não com o signo, porque a gente utiliza na astrologia o que a gente chama de eclíptica do Sol, o desenho do Sol. E os 12 signos estão divididos igualmente. E nas constelações não. Você pega a constelação de Virgem, é gigante. Aí você pega a constelação de Libra, é pequenininha. E assim por diante. Então a gente não utiliza, que essa é uma briga que a gente tem às vezes com os astrônomos. A gente não utiliza o desenho das constelações. A astrologia se apropriou do nome e deu a essa astrologia tropical o comportamento do signo. Então ter um signo é ter um comportamento.
Aliás, no mapa, os planetas, os astros, funcionam como os atores no teatro. O signo é a forma como ele vai se expressar, se comportar naquele momento, porque ele já tem uma característica do planeta. E a casa astrológica é o cenário. O que ele vai interagir dentro daquela casa? O que tem lá dentro? Tem coisas bacanas ou tem coisas mais densas para poder entender aquilo? Então, os 12 signos estão presentes sempre no nosso mapa. Que legal. E tem uma outra questão que você falou sobre casal. Isso. Existe a sinastria. Perfeito. A sinastria, então, seria para aquele casal especificamente. Perfeito. Como funciona esse trabalho? Qual o objetivo? Claro. Né? A sinastria, inclusive, ela não se restringe só ao casal conjugal. Tá. Eu quero fazer uma sinastria para um sócio. Tá. Então, seremos sócios em algum negócio. Será que os nossos mapas se conversam bem? As características se completam? Isso, se completam. Você tem uma dinâmica, eu tenho outra, e o nosso negócio pode fluir. Então, a sinastria, a gente pega 2 mapas e verifica os encontros e desencontros dos astros, dos signos, dos planetas, e é uma técnica bem densa mesmo, e identifica. Muito dificilmente vai dar 100% de concordância, ou 100% de como, não tem como. Mas entender que, e às vezes os casais me procuram ou antes do casamento, eu quero entender se essa é minha namorada, meu namorado, vai dar certo. O cara sai do atendimento, olha, não quero mais. Desmarca o casamento aí. Mas, ou até depois, para entender realmente o outro. E até para sócios, como eu falei. Então você pega mãe e filho, mãe e filha, pai e filho, entendendo aqueles 2 mapas, qual é a relação entre eles. Por exemplo, eu posso ter um encontro de 2 mapas numa casa do dinheiro. Olha, então os 2 olham para o dinheiro para uma mesma direção. Mas eu posso ter numa outra casa, como por exemplo, lazer, um quer ficar assistindo Netflix debaixo da coberta e o outro quer escalar montanha. Tá. Então dificilmente eles vão fazer lazer toda hora juntos. Sim. Então, eles já entendendo que essa dinâmica é diferente, um já consegue respeitar o espaço do outro. Você já entra naquela relação com um nível de compreensão, né? Perfeito. É isso que se busca, É isso que se busca. E na sinastria, quando a gente está ali dando feedback, e aí sim, na sinastria é legal que estejam as 2 pessoas que estão se analisando o mapa, é interessante ver as perguntas que surgem, porque conforme vai falando, as carinhas vão mudando, né? Aquela cara de curiosidade, de desconfiança, mas é bom ver o final, porque você desmistifica aquela pessoa. Às vezes a pessoa no meio da consulta diz, não, mas ele não é assim. E o outro diz, não, mas eu sou assim, ele falou que é isso mesmo. Mas é que muitas vezes a pessoa não consegue falar o que ela é. Ela se expressa, mas dizer como é muito difícil, mesmo para nós. Claro. É muito difícil. Diga quem você é. Às vezes pode levar um tempo inteiro, você não vai dizer. Mas a expressão de cada um, a forma como age, então na sinastria a gente consegue ver os encontros e desencontros de cada um. Porque eu acho que o resumo da ópera, para todos nós aqui, é buscar equilíbrio em tudo, né? Quer dizer, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Porque, obviamente, que você tem um que tem uma característica de alta organização. Perfeito. E um outro que, dentro daquela bagunça, pseudo-bagunça, às vezes ele compreende melhor. Ele precisa daquilo. É o sistema que funciona. o sistema. Esse exemplo que você deu é bem interessante, porque seja numa relação conjugal, pai, filho, mãe... Até amigos. Muitas vezes a pessoa ter um local bagunçado, não é que ela leva uma vida bagunçada, mas aquele espaço dela é uma reflexão do interno. É uma reflexão do interno. Não quer dizer que a todo momento ela será bagunçada na vida inteira, mas ela vive aquilo. E é óbvio, a compreensão, seja de um ou do outro, vai dando melhores momentos para todo mundo e buscando o que você falou, o equilíbrio mesmo. Tá. Um assunto que eu acho muito interessante da astrologia, que eu já vi em algumas literaturas, mas que é o conceito de gêmeos astrais. Certo. Você pode trazer um pouco mais, explicar o que é e falar um pouquinho sobre isso? Perfeito. A astrologia, ela caminha por muitas estradas, vamos dizer assim. E aí tem esse conceito dos gêmeos astrais. O gêmeo astral ele não vai estar ali muito ligado a essa astrologia mais tradicional. Vai estar ligado a uma astrologia que tem uma crença nessa questão mais reencarnacionista.
e até muitas vezes caminhando para algumas religiões ou religiosidades ou espiritualidades. O gêmeo astral nada mais é do que o encontro de duas almas que entendem não necessariamente o mesmo mapa. Não necessariamente elas terão o mesmo mapa na atual vivência, mas a gente consegue identificar por meio de alguns planetas que há essa congruência, que há esse encontro de gêmeos astrais. E aí, poxa, mas então eu tenho a certeza que eu sou gêmeo astral de uma pessoa ou outra? Olha, você pode ter essa congruência, esse reencontro, então. Agora, o mais importante é o que você vai fazer com essa informação. O que muda. O que muda para você, né? Sim. Porque isso que é legal entender na pessoa. Olha, legal, então você descobriu que você tem um gêmeo astral, que você teve este reencontro. Agora, mais importante, isso acrescenta coisas bacanas, positivas na tua vida? Te transformou para algo melhor? Porque a gente vem de um desenvolvimento humano. Eu mesmo tenho uma crença reencarnacionista e no mapa existem movimentos e pontos que você encontra isso. Ou seja, eu tenho que fazer esse meu mapa acontecer da melhor maneira. Não vai ser 100%, mas se eu identifico essa questão do gêmeo astral e consigo me apropriar disso, então o melhor de tudo é fazer esse conhecimento acontecer, seja na minha vida ou seja da outra pessoa também. Mas é bem bacana, as pessoas gostam desse tipo de informação em movimento. É curioso. É curioso, e porque por vezes a pessoa, até pela vida que a gente leva, muito atribulada, ela quer entender esse outro lado, esse lado oculto, esse lado esotérico, esse lado astral. E aí, então é uma informação que ajuda a pessoa a se desprender um pouquinho desse campo mais terrestre. Legal. Paulo, você falou que o mapa natal. Perfeito. E o mapa, que na verdade são as previsões. As previsões. Isso. Explica para todos nós a diferença de um para o outro. Perfeito. Né? E se essas previsões, elas são a longo prazo, médio ou para amanhã? Como que funciona no campo da astrologia que você trabalha, essa perspectiva das previsões? Perfeito. Com a perspectiva das previsões, a gente vai usar diversas técnicas. Tá. Uma das mais conhecidas, que se popularizou muito, é a tal da revolução solar. Então, muitas vezes o cliente, quando me chama, olha, eu quero fazer a revolução solar. Tá. Eu pergunto, então você quer previsão, é isso? Você quer saber o que vai acontecer com você? É isso, mas eu quero a minha revolução. O que é a tal da revolução solar nas previsões? O nosso Sol, ele está lá no dia do meu nascimento e ele continua a sua jornada. Sim. No próximo ano, ele vai estar na mesma posição. Para a astrologia, como a gente utiliza de cálculos astronômicos, não necessariamente ele estará no mesmo dia. Pode ser, às vezes, um dia antes, um dia depois, porque o que eu vou calcular é o grau e minuto da posição astronômica. Então, ali, adquire-se um novo mapa. Então, você tem o seu mapa natal, mapa do nascimento, a caixa de ferramentas que você veio viver, e na Revolução Solar, você ganha um novo mapa, que se soma àquilo, uma característica nova. Então ele é anual. Anual. Só que a Revolução Solar, eu uso a seguinte simbologia. Hoje, com os serviços de streaming, né? Você pega um filme, dá play. Aí você vê lá o título do filme. Tá. Ah, que legal, gostei desse título. É o ponto de partida. Ponto de partida. Aí você avança. Aí você solta, tá um rapaz olhando para baixo e a moça tá morta. Ai, meu Deus, o que aconteceu? Aí você avança. Aí é a moça que tá viva e o rapaz tá deitado ali com o olho fechado. Eu não tô entendendo mais nada. Aí você avança de novo, fim. A Revolução Solar é um pouco isso. Ela vai dando sketches do que está acontecendo. Framing, né? Frames, mas não explica o filme todo. Então a gente utiliza de técnicas como secundárias, primárias, trânsitos, para complementar esse filme e te entregar o filme todo. E aí vem no longo, no médio e no curto prazo. Para quem gosta do horóscopo, do jornal, da revista, da internet, na previsão você recebe datas que você vai marcar na sua agenda mesmo. Tá. Olha, cuidado nessa data, às vezes 2 dias antes, 2 dias depois, com questões de maior dificuldade ou de facilidade, e aí a gente fica mais atento e atenta ao que vai acontecer, porque a astrologia é observação. Por exemplo, às vezes as pessoas durante a consulta, elas dizem assim, sempre meu mês de agosto é ruim. Tenso. É tenso. Bom, você tem isso como uma crença ou como uma observação? Não, é observação mesmo.
parece que todo mês de agosto, ou setembro, ou o mês que for, tem algo que acontece. E aí por quê? Porque às vezes no mapa passa lá um planeta mais tenso que tensiona o ponto do mapa. Então a gente vai entregar sempre a longo prazo, que é o pano de fundo, o médio prazo, os trimestres, e o curto prazo também. E é interessante porque no curto prazo a gente pode ir para 2 campos. Por exemplo, há pouco tempo teve o eclipse, né, aqui no Brasil. Isso. Todo mundo viu lá no Nordeste, quem não pôde ir lá viu pela internet. E é um movimento lindo, porque você vê aquele astro sendo ocultado, tudo. Existe uma máxima dos antigos que é que nada se faça sob a sombra do eclipse. Nada. Inclusive eu passei isso com a minha esposa. Nós fomos visitar um local Hare Krishna em Pindamonhangaba, porque a gente queria ver um dos eclipses. Levamos a luneta, tudo lá. Daqui a pouco, estamos lá esperando, passa uma pessoa lá olhando a gente. O que vocês vão fazer? Não, a gente vai ver o eclipse, mas nós não vamos ver. Eles se recolhem, porque o momento do eclipse é a ocultação da luz. Então, se está ocultando uma luz, é melhor você se acalmar, se esconder, se abrigar, porque essa ocultação não é muito interessante. E o eclipse, ele é um ponto disparador no mapa. Todas as lunações são, toda lua nova é um disparador do mapa, né? Então, se cai uma lua nova no seu mapa, mais ou menos 15 dias depois, aquele assunto que caiu vai ter uma magnitude. E é comprovado. É recorrente. É recorrente. E no eclipse, isso tem um período de 3 meses. Então, por exemplo, eu acho que nós vamos ter um eclipse em torno de 2 de abril, comecinho de abril, e outro começo de outubro. O assunto que tiver lá em voga no teu mapa, ele dispara de maneira maior 3 meses depois. Mas, Paulo, onde eu uso isso então? Você se prepara. Se for um assunto tenso, não é que você vai mudar o destino, o que chamamos de Maktub. Está escrito. Mas você pode se preparar. Poxa, se é uma tensão com um parceiro conjugal, se é uma tensão com um filho, no seu sistema financeiro, então você vai se preparando para aquilo. Sim. E o outro lado que a gente pode utilizar é o planeta Marte. O planeta Marte, que é um planeta que tem lá o seu valor, mas ele é, como a própria mitologia traz, guerra. É o deus da guerra. E aí ele vem como um disparador mesmo. Onde ele vai pegando no seu mapa é igual a brincadeira da batalha naval. Ele pegou, ele vai disparar algum evento e a gente consegue ver, então, aonde aquilo disparou para que você se precaveja. Então isso são datas realmente que a pessoa vai receber, irrelevantes, como um horóscopo individual. Legal. E tendo a possibilidade de agir sobre, que é o mais importante. Sim. Você falou uma coisa muito interessante, que sobre a luz da história, das civilizações, muitas das civilizações antigas, e também durante a Idade Média na Europa Ocidental, o eclipse sempre teve um significado de realmente da pessoa se resguardar. Perfeito. Algumas civilizações até o eclipse representava uma atmosfera de medo, Perfeito. Né? Uma coisa assim escondida, oculta. Sim. Então realmente é histórico isso, não é uma coisa. Não foi inventado. Não é uma coisa de lenda urbana. Sim. Né? Isso é uma coisa que várias civilizações contextualizaram isso dentro da filosofia, da espiritualidade delas. Eu vou te fazer uma outra pergunta. Por favor. O papo está muito legal. Nós sabemos que dentro do mapa, né, de cada indivíduo, existe também a potencialidade dos 4 elementos. Perfeito. Eu já ouvi dizer que um determinado mapa de uma determinada pessoa tem mais água do que terra, Sim. tem mais fogo do que ar, ou são equilibrados os 4 elementos dentro do mapa. Na verdade, o que significa os elementos dentro do contexto do mapa de um indivíduo? Legal. Quando a gente vai abrir a análise do mapa, em geral eu nem começo pelo signo solar, porque a pessoa já tem um pouco desse conhecimento. O que eu vou apresentar para ela? Esse olhar dos elementos. Então, a gente tem signos de fogo, signos de ar, de terra, de água, e aí a gente observa, mesmo com um cálculo, onde cada planeta caiu naquele momento do nascimento, se caiu mais em signos de fogo, mais em signos de ar, e é feito um cálculo, então, para verificar.
você tem mais signo de ar, mais elemento ar, mais elemento terra, ou até, que às vezes preocupa para algumas pessoas. Uma vez eu fui dar um curso em Santo André, aí eu fui pegando os dados dos alunos, vamos lá, me passa os dados. Aí a menina passou assim, olha, Paulo, eu já vou te adiantando, hein, eu sou 0 terra. Eu olhei para ela e falei, mas o que é ser 0 terra? Qual é o problema disso? Não, porque eu não consigo me organizar, não, isso aí deve ser outra coisa, mas você ter 0 terra não tem problema nenhum. É porque não teve planetas que provavelmente caíram no eixo dos signos de terra. Mas a pessoa observar isso, ela vai entender um pouco do comportamento, da afinidade. Então ela pode ter, por exemplo, um signo de escorpião, um signo profundo, um signo de água, mas na conjunção do mapa, ela tem muitos planetas no elemento ar. Ela tem um lado mais racional, ou tem um lado até de fantasia, gostar do conhecimento, e que não necessariamente pode estar ligado ao signo de escorpião. Entendi. São coisas diferentes. Então, a pessoa olhar a conjunção, e aliás, se eu não me engano, salvo o melhor juízo, o Jung estudou sobre isso também, né? O comportamento do ser humano, e ele deu outros nomes, mas como as pessoas se comportam dentro de cada um desses elementos, terra, fogo, água e ar. São os arquétipos. São os arquétipos humanos. Isso, os arquétipos. São os arquétipos. E é interessante, porque funciona mesmo, como figura, como arquétipo, que nada vai estar ligado ainda ao signo solar, mas como ela se posiciona, como ela se expressa, como ela se comporta no mundo. Que é aquela de ser mais fixo. Perfeito. Que aí é o outro que são os signos cardinais fixos e mutáveis. Gêmeos é um signo mutável. Só que o signo ser cardinal ou ser fixo ou mutável também vai dar uma característica. Signos cardinais são signos de ação, de ir para frente. Exemplo, um signo cardinal. O signo de Áries é um signo cardinal. O signo de Câncer também é um signo cardinal, apesar de ser de água. Olha que expressões diferentes. Fixo. Ele tem. Fixo seria qual? Você tem o signo de Capricórnio. E assim por diante, cada um desses signos vão ter o seu comportamento. E o mais interessante de tudo isso, quando a gente analisa pelo cardinal fixo mutável, ou terra, fogo, água e ar, a gente vai perceber que a combinação de tudo isso vão dar muitas expressões ainda de coisas que a gente nem sabe o quanto vai viver. Porque, de novo, cai no autoconhecimento. Vai cair na forma como eu entendo o mundo e como o mundo me entende. Sim. Então, é importante... As pessoas podem ficar despreocupadas, como a colega ali falou. Eu sou 0 terra. Não tem problema nenhum. Fiquem tranquilos e tranquilas. Agora, o que eu concluo até aqui, né, dessa nossa conversa tão agradável, é que cada indivíduo, dentro da perspectiva do seu mapa natal, né, pelo que você explicou e tal, há uma complexidade que, por isso que tudo isso, a astrologia, é muito além do horóscopo. Perfeito. Né? Porque cada indivíduo tem todas essas características, os elementos, se é fixo, se é cardinal, tem todo o ascendente, a lua, né? Então, assim, eu acho que isso mostra que há uma seriedade de estudo, sem dúvida, né, de pesquisa, empírica, né, porque tem muita observação, né, eu acho que isso é importante. E aí vem a minha pergunta agora, né? Então, toda essa mecânica, né, estou usando esse termo... a mecânica celeste, perfeito. Toda essa mecânica é a influência dos astros naquele momento que eu nasci. E aí é interessante esse ponto, Marcelo, porque aí eu vou trazer como conhecimento, mas eu tenho certeza que todos que acompanham o podcast aqui já têm, que são as 7 leis herméticas. A astrologia se apropria das 7 leis herméticas. Aliás, Kybalion, que é um livro fininho, mas denso, que só não dá para ler ele uma única vez. É um livro de múltiplas leituras. Eu mesmo, a cada vez que eu leio, eu aprendo uma coisa nova. E dentro das 7 leis herméticas existe a segunda lei, se eu não me engano, que é a lei da correspondência.
tudo que está acima Está abaixo. é como que está abaixo. E como tudo que está abaixo É como que está acima. Hermes Trismegisto, os 3 vezes grande, que é dado a ele que escreveu, alguns acreditam que foi uma outra pessoa. Bom, mas de toda forma, essa lei da correspondência vai trazer esse princípio de que o movimento planetário da mecânica celeste, o comportamento de cada planeta em seu signo, vai trazer esse mesmo movimento aqui embaixo. Isso vai trazer um aprendizado para nós, que é o quê? A gente não vê planeta brigando, a gente não vê planeta se desentendendo, a gente não vê planeta parado, preocupado, bom, o que eu vou fazer hoje? Não, o planeta, ele segue a sua jornada, a sua mecânica, a sua mecânica, ele segue o seu papel, ou seja, segue a sua missão. E nós deveríamos fazer a mesma coisa, seguir a nossa missão. Claro que a nossa vida, em virtude dos compromissos sociais, família, tudo, a gente para, se preocupa, briga, entra em acordo, mas nós deveríamos olhar para o céu e perceber essa jornada. Que é muito equilibrado, né? Perfeito. É muito como a natureza. É um sistema perfeito. Os biomas, ele só deixa de ser perfeito quando ele é impactado pela ação humana. Com a ação humana. Né? Aí ele sai do equilíbrio. Sim. E mesmo assim, a natureza tem a sua essência, que é o quê? Ela tende a voltar ao equilíbrio. Ah, sim. O homem vai lá, desequilibra aquele sistema, claro, passa por um tempo de acomodação e a natureza volta. A engrenagem, ela talvez seja lenta, mas ela começa a se reestruturar aos poucos. Aos poucos. E essa observação, os antigos já faziam. Claro que a gente tem o conhecimento das escolas esotéricas, filosóficas, que são imenso, mas quando a gente olha para a lei da correspondência, a gente já tem aí muita coisa que a gente pode aprender e usar na vida. Que é, poxa, eu não vejo o planeta brigando, eu não vejo o planeta se desentendendo, o sistema planetário, ele é perfeito, está caminhando, mas tem as interferências de um cometa, de um meteoro, claro que tem, eclipse, né? De eclipse, que a gente comentou. Do próprio magnetismo terrestre, são interferências, mas o sistema é perfeito, e inclusive, observando que esse sistema lá em cima, vamos dizer assim, como geograficamente, ele está dentro de nós também, no sistema celular, no sistema do próprio corpo humano. Né? Então, todo esse conhecimento que é milenar, a gente já deveria utilizar em vez de ficar se preocupando com isso. E aí o entendimento do mapa vem disso. Poxa, se eu vejo lá um planeta que está cumprindo a sua missão, se eu me identifico com a missão, com a expressão daquele planeta, por que não utilizar aquilo? Sim, não tem porquê não. Não tem porquê. Agora, vamos lá, né? Astrólogo Paulo. O Paulo não exerce apenas, não diminuindo, a astrologia como uma profissão, trabalho. Você também trabalha com outras terapias. Perfeito. Né? Porque a gente pode fazer um programa só sobre astrologia. Você pode fazer a última pergunta de astrologia? Pode. Eu estava até guardando. O tema astrologia, ele já basta. Gera muitas perguntas. Ele basta. A gente pode fazer vários podcasts. Claro, né? com outros certeza. até mais direcionados. Sim. Trazendo algumas informações. Vamos fazer. Vamos. Pontuais. Com certeza. Né? Mas faça a sua pergunta. Minha última pergunta de astrologia. Na real, eu quero perguntar alguns termos do astrologuês, né? Vamos lá. Porque eu trabalhei numa emissora de TV que tinha um dos programas fazia só sobre astrologia. Certo. E tinha esse quadro de astrologia e era muito... As pessoas gostavam muito. A procura era muito grande. E minha amiga, ela que fazia os cortes pra mandar pro YouTube. Então, ela que editava os vídeos de astrologia. E tinha 2 termos que toda vez nos comentários alguém perguntava. Aparecia. E sempre falava sobre isso. E gerava muito engajamento. Que era Mercúrio tá retrógrado e eu estou no meu inferno astral. Então você pode falar pra gente o que são esses 2 Apareceram as termos? perguntas. Era o que mais aparecia. Inferno astral, pra mim, é algo que eu já escutei várias vezes. Já o Mercúrio retrógrado, aí já não é tão comum essa minha linguagem. Também. Mas como você, nessa rede de TV que a Ana trabalhou, havia... Era sempre, porque era semanal. Tem programa, né? Semanal. Inclusive, vou mandar um abraço pra minha amiga que fazia as edições, que é a Julis Kavinsky. E toda semana a gente tinha até rotina, a gente assistia juntas o horóscopo e a gente comentava. Que toda semana a gente achava o nosso amor, o nosso verdadeiro amor. Era sempre essa mesma... Mas a gente sempre brincava que ela fazia as edições e a gente ficava assistindo. Então, Júlia, um abraço, saudades.
Que E, legal. por favor, se você explicar. Ótima pergunta, vamos lá. Mercúrio retrógrado ou outros planetas retrógrados, só o Sol e a Lua não tem esse movimento. Retrógrado, na verdade, é uma aparente visão que a gente tem pela mecânica celeste. É um movimento físico mesmo. Então, a partir do ponto de referência da Terra, quando eu olho, parece que o planeta ele vinha numa jornada e ele volta. Ué, mas como é que é isso? Ele foi e voltou? Na verdade, é por conta do movimento aparente onde nós estamos na Terra, observando o céu. Então, aliás, se planeta voltar, pega, sai correndo, deve ser um Armagedon. Ferrou, alguma coisa aconteceu de errado. Mas dando ré, né? Pô, não é possível. Não. Mas o planeta dando o seu movimento retrógrado vai trazer para a gente um conhecimento astrológico de que nós devemos repensar o significado da mensagem daquele planeta. Mercúrio fala sobre o quê? Comunicação, pensamento, expressão, por vezes até um pouco das trocas comerciais, informações tecnológicas. Por isso que em períodos de Mercúrio retrógrado a gente orienta, ou um pouco antes, faz backup, cuidado no trânsito, cuidado com o que vai falar. Às vezes pessoas nascem com planetas retrógrados. O planeta estando retrógrado para a pessoa naquele momento é um repensar daquele significado. Poxa, eu tenho Saturno retrógrado no mapa, eu nasci lá, tive a sorte. Então você repensar os compromissos, a sua estrutura, é o significado do planeta. Então fiquem tranquilos, o planeta não dá ré, é um movimento aparente, mas e por que Mercúrio fica tão famoso? Porque em geral, 3 vezes, às vezes 4 vezes no ano, Mercúrio vai ficar retrógrado. E é um planeta, junto com Vênus e Marte, são os 3 principais que a gente utiliza muito na expressão. Então Mercúrio está muito presente, né? Na comunicação que nós estamos fazendo aqui, no raciocínio, na informação tecnológica, no nosso deslocamento, né? Então a gente utiliza muito do Mercúrio. Então é mais ou menos por aí. Inferno astral. Ninguém passa por inferno astral, mas eu passo, eu tenho certeza, Paulo. Eu, inclusive, estou no meu inferno astral 30 dias antes, 30 dias depois. Como se explica isso astrologicamente? A jornada do Sol, como eu comentei. Então o Sol saiu e vai chegando 30 dias antes. Existe uma similaridade que a gente entende como sendo a casa 12. Não é a casa 12 do mapa, é outra coisa, mas ele está findando a sua missão, porque ele saiu do ponto no momento do aniversário e 30 dias antes ele vai findar aquele movimento. É um fechamento de ciclo. Por vezes as pessoas têm muito mais como crença. Porque astrologicamente é comprovado, tá lá, o mapa da pessoa tá tranquilo, tudo azul, bons momentos, mas ela entende, não, é um fechamento de ciclo. Se você entende assim, olha, 30 dias antes, 30 dias depois, mas não tem isso astrologicamente. Mas o inferno astral você pode entender como um fechamento de ciclo. Então, para quem gosta de um movimento mais esotérico, aproveita então esses dias por um bom pensamento, uma boa internalização, deixar para trás planejamento do novo ciclo e deixar para trás hábitos, atitudes, pensamentos que não fazem mais sentido. Mas boa pergunta mesmo. Porque daí quando a pessoa coloca como crença, o pneu furou há uma semana atrás. O pneu furou. Como foi naquele ciclo? O pneu furou. Eu estou no meu inferno. Mas não furou outras vezes, né? Não, não teve. E aí vira mito, né? Vira um mito. Eu participei de um programa de rede nacional aqui no Brasil, vocês devem lembrar, que tinha o quadro do Detetive Virtual, que era mito ou verdade. E eu fui um dos especialistas lá para dizer se era mito ou verdade, uma estatueta, né, que não era da civilização maia, não era, e era falsa, era mito, né? Aí depois eles fizeram a conclusão, realmente eu tinha razão, né? Porque é minha área de pesquisa também. Então foi nesse detetive virtual que era mito ou verdade. Então é mito. É mito. Fiquem tranquilos. Não tem nenhuma ação sobre o seu mapa ou sobre as suas expressões. Sim. Mas se você entende, eu sinto que 30 dias antes... Sentir é uma coisa, de novo, a astrologia, ela é percepção. Inclusive tenho amigos que falam assim para mim, olha Paulo, eu respeito isso que você estuda, isso que você faz, mas não acredito. Tudo bem, não tem problema você não acreditar.
Eu só peço o seguinte, testa na sua vida, testa no seu mapa, sente ele, porque você vai perceber isso sim. Então sentir que 30 dias antes o mundo parece estar meio diferente, você está diferente, legal. Então aproveita para planejar um novo ciclo, deixar para trás hábitos e costumes que não fazem sentido, que faz muito melhor para você. E o Paulo, fora a astrologia, você também trabalha com outras terapias, né? E quais? Trabalho com tarô, tarô de Marcélia, trabalho com hipnose e com a mesa quantiônica. Tá. Então são outras 3 atividades. O tarô entra como segundo aí, que eu gosto muito, e que ajudam a complementar. Às vezes a pessoa até vem pelo mapa astral, aí descobre que tira o tarô, descobre sobre hipnose ou pela mesa quantiônica, então isso vai agregando um pouco o que a gente chama até de tratamentos posteriores. E aí seriam complementares. Complementares, até porque às vezes a pessoa entende que ela gosta da linguagem do tarô, da linguagem das cartas, ou ela quer passar por uma sessão de hipnose, onde ela quer entender alguns hábitos e costumes que quer ressignificar, ou da própria mesa quantiônica, que vem do estudo radiônico, é uma evolução dela, onde você consegue fazer tratamentos até à distância para as pessoas. Agora uma pergunta mais em termos de curiosidade, né? As pessoas que você recebe, atende e orienta, não há uma especificidade de religião, né? Não é o cristão, é o espírita, o espiritualista, Perfeito. o umbandista, a pessoa do candomblé. Hoje, os seus clientes, se é assim que eu posso dizer, é eclético mesmo. São ecléticos. Isso não determina a questão da religião. O que às vezes eu faço, e como muitos colegas astrólogos fazem, quando a gente vai analisar um ponto específico do mapa, que é a chamada cabeça e cauda do dragão, que é um ponto, não é um ponto planetário, é um ponto calculado, tem a ver com a Lua, e naquele momento eu sempre pergunto, olha, você tem uma crença reencarnacionista ou não, é ateu? Porque aí eu dou uma melhor leitura mais direcionada, porque a cabeça e a cauda do dragão vão dar pontos que a gente chama de pontos kármicos. Que a pessoa pode entender que ela tem memórias de outras vidas, e aí eu já utilizo isso como um ponto de gancho, conhecimento para um bate-papo. Aí ela atua com o seu mapa natal, neste momento de vida, e ela parte com a cabeça do dragão para as próximas vidas. Ah, mas eu não tenho, Paulo, eu não acredito nesse negócio. Tem problema. Então você pode entender como uma missão de vida. Porque a cabeça e a cauda do dragão, você pode entender assim, a cauda é um ponto gostoso de ficar. É um local que eu trago memórias, então eu vou ficar por aqui mesmo, mas não deveria. A gente deveria levar o nosso mapa em direção à cabeça do dragão. Só que é um local desafiador, complexo, que vai dar trabalho, mas essa é a missão. Então, mesmo com a parte eclética de clientes, eu acabo abordando um pouco isso para que ela possa entender sem ferir a crença da pessoa. Sem ferir o sistema que para ela funciona. Que ela entende que é bom e assim vai. Legal. E dentro dessa perspectiva, hoje, você é realizado fazendo esse trabalho? Sou realizado. É o que eu até comentei, né, contigo. Desde criança eu venho buscando um pouco isso. Não vou dizer que é fácil, né? Até porque a chamada transição de carreira não é uma novela romântica. Não mesmo. Se eu não tivesse aqui, mesmo agradecendo a minha família, amigos que dão esse apoio, talvez seria uma transição muito mais difícil. Mas é uma missão de vida, eu entendo isso para mim, né? Que é um movimento ao qual eu posso me permitir, sem deixar de lado os meus compromissos familiares, sociais, mas levando o meu direcionamento do meu mapa para aquilo que eu entendo que é a minha missão. Então hoje eu me sinto muito mais realizado. Posso dizer que já ganhei mais na vida, mas hoje eu ganho muito mais em missão de vida. Levando porque, isso. assim, às vezes a gente tem uma perspectiva profissional que obviamente pode trazer um retorno financeiro maior, mas o custo às vezes é muito alto. Muito alto. E o autoconhecimento que talvez você obteve através dos seus estudos te mostra que existem outros caminhos que não necessariamente vai trazer tanto retorno, porque eu também acho que
se você for um cara honesto, Perfeito. que é uma pessoa séria, você consegue ter uma vida com qualidade dentro da astrologia, dentro do seu trabalho, que é uma área que eu acredito que ajuda muitas pessoas, até pela sua narrativa, né? Sim. Quer dizer, você levar as pessoas, não importa o caminho aí, né? Por qual trilha você levou, discutiu, caminhou juntos, né? Mas é um trabalho de autoconhecimento. Eu acredito muito quando o objetivo é trazer autoconhecimento, que aí você abre para a pessoa um mundo novo, né? E até eu comento isso com os clientes, colegas, o astrólogo não é vidente. O vidente pode ser astrólogo, não tem problema. O astrólogo não é vidente. Ele só é um tradutor das estrelas, um tradutor do céu. Então ele vai trazer para você luz, conhecimento. Porque e aí tá ali, né? Tá ali. Não é uma coisa que você inventa ali. Não é algo que eu captei. Não, eu vou usar dados seus, mas entender que essa luz, esse conhecimento você pode aplicar na sua vida é o mais gostoso, é o mais apaixonante. É gostoso sentir o feedback das pessoas. Olha, Paulo, deu legal, certo, né? que legal. Olha, aquela data que você me avisou sobre as coisas tensas, aconteceu mesmo e eu pude me precaver. Sim. Né? Então você não vai mudar o seu destino, mas você tem entendimento, você tem ferramentas para agir melhor na vida. E a última pergunta, porque infelizmente o nosso programa chegou, né? Explica para nós assim a correção da data de nascimento. Sim. Porque às vezes é necessário para fazer o mapa natal, né? É o que nós chamamos de retificação horária. Quando a gente nasce, por exemplo, eu nasci em 74. Então, muito provavelmente, lá na sala da maternidade tinha um relógio analógico. O horário, para quem nasceu em 60, 70, até 80, muitas vezes ou termina em 0 ou termina em 5. Muito padrão. Ao longo do tempo, esses relógios foram sendo digitais e aí ganhou-se horários mais precisão, horários mais quebrados. Então, 13 horas e 27 minutos. Mesmo com esses horários, o que a gente faz? Pedindo dia, mês, ano, hora e local de nascimento, eu vou pedir para a pessoa 10 fatos da vida, 6, 10, 11 fatos relevantes. O que são fatos relevantes? Nascimento de filhos, divórcio, casamento, entrei na faculdade, primeiro emprego, morreu meu pai, mãe e tal. Beleza. Pega esses dados e eu vou localizar no mapa onde aquilo aconteceu. Porque tem uma marca, tem um flag, tem uma ação ali. E ali marcando, a gente ajusta melhor. Porque mesmo para nós, na astrologia, no movimento astronômico, a cada 4 minutos muda 1 grau. Imaginemos, se eu abrir 1 grau aqui, esse 1 grau lá no universo já foi. Então, planetas ou astros mais rápidos, uma Lua, Mercúrio, poderia estar num signo e estar em outro. Isso aconteceu, inclusive, com uma cliente minha que sempre acreditou que ela era ariana. Eu sou ariana. Aí fez a retificação. Virou taurina. Na verdade, não virou, né? Era taurina. Mas isso acontece muito, né? E até mesmo a gente tem que ter uma ética, um cuidado para... Não é quebrar a crença da pessoa, mas explicar para ela esse movimento da retificação horária, que olha, realmente você precisa entender que alguns planetas não estão naquele signo, estão em outro. Tá bom. Agora me diga, Deus e tempo para você. Deus e tempo. Para mim, Deus é o que eu entendo como o grande arquiteto do universo. Ele joga dados? Eu não acho que ele joga dados, mas que ele tenha posse de tudo que está acontecendo, ele tem. Então, se ele tem essa posse de tudo isso, eu posso, por meio de vários conhecimentos, entender melhor, porque eu entendo que é isso a missão que ele me deu. Não como soldado, não é como subserviência, mas como próximo dele. Quanto mais para que eu me aproxime desse Deus ou desse grande arquiteto do universo, eu preciso ir em busca do conhecimento. É com o conhecimento que eu vou encontrá-lo. E tempo para mim é Saturno. É o compromisso. É entender que o tempo, ele passa a todo momento. Então eu não preciso me preocupar. Como o tempo que a gente acompanhou nessa linda ampulheta aqui, eu não preciso pegar o tempo, mas eu posso apreciá-lo. Então, quanto mais eu apreciar o tempo me aprecia também na minha vida. Muito bom. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço também. E agora a Ana
Chegou o momento também da mensagem final. Mas antes eu vou falar da nossa patrocinadora, que é a Lute Benedetta, que ela é uma loja de velas e aromas. Inclusive, ela fez o aroma exclusivo 1818. Mas ainda eu acho que combina muito com a nossa conversa, porque a Lute ela tem coleções trimestrais exclusivas. E a desse trimestre é sobre os 4 elementos. Ótimo. Então, ela preparou um aroma para cada elemento. Então, tem o elemento da terra, água, ar, fogo. E cada uma foi pensada especificamente para trazer o que cada um desses elementos traz para nossa vida. Então, vale muito a pena conferir. Então, você é de Capricórnio? Dá uma olhada na de terra. Ótimo. Inclusive, tem um kit com todas, se vocês quiserem ver o aroma de cada uma delas. Mas vale muito a pena. Vai estar o link aqui na descrição do nosso vídeo, que é a Lute Benedetta. Então, aqui também sua vela, seu aroma. E o aroma é o aroma Exclusivo 1818. Que legal. Só os nossos convidados Vão ter acesso Que privilégio. a esse aroma. Que privilégio. Da Vou gostar Lute. bastante. Isso. E agora é o momento de você deixar a sua mensagem final, aquilo que você gostaria de ter falado, o pessoal que está assistindo. Para todo mundo que está nos acompanhando aqui, entendam que a astrologia acontece todo momento na sua vida. Do acordar ao dormir, do nascer ao morrer. Tudo é movimento astrológico. Por isso, viva o melhor da sua astrologia. Muito obrigada. Muito bem. Eu vou pedir para você agora deixar os seus contatos, né? Rede social, tudo, né? Para as pessoas que tiverem interesse de procurar. Que legal, agradeço. Nas redes sociais, Paulo Bene Astrologia. Só digitar Paulo Bene Astrologia, já vai me encontrar nas diversas redes. Telefone para quem quiser marcar mapa, quiser bater um papo, esclarecer alguma pergunta. Código 11 99302 0468. Tá, repete o telefone para nós. Código 11 99302 0468. Tá, joia. Paulo Bene. Paulo Bene. Muito bem. Eu, antes de finalizar o programa, né, o episódio que inicia a 6ª temporada, de verdade, muito obrigado. Eu quero agradecer também o Cláudio Palermo pela indicação. Muito, que muito, inclusive um amigo. Já veio aqui no programa. E eu quero indicar também a Rádio Web Palermo. Isso, uma rádio interessante, tem música, matérias, muito legal. Então eu indico a Rádio Palermo, é web, né? E agradeço você, Cláudio Palermo, e sua esposa, Angélica, né? Palermo, também pela indicação aqui do Paulo, porque, como disse a Ana no programa anterior, né? Episódio 50, né? Esse aqui é o 51, foi essas indicações dos nossos amigos, das pessoas que assistem, isso está completando muito o nosso programa. Então, muito obrigado, Cláudio. E eu acabei de ter uma informação quentinha, muito importante, da Lute Benedetta, acabou de mandar, que ela acabou de liberar o cupom 1818. Quem digitar lá no site podcast 18.18 vai ganhar 10% de desconto em qualquer compra. Então entra lá, é tudo em maiúscula, tá? Podcast 18.18, 10% de desconto em toda a loja da Lute. Tá valendo muito a pena. Que legal, hein? Essa é novidade, nem eu sabia. Então, eu acabei de... Que legal, simultâneo o negócio. E eu quero também agradecer a Bacarim English School. Mandei bem aqui no inglês. Procure o Rodrigo Bacarim. Essa escola, de verdade, é muito, muito competente. E nós sabemos da importância do inglês hoje no cenário global, então... Procura o Rodrigo para a escola de idiomas Bacarim English School. E na Bacarim não é um método que se adapta ao aluno. Não é o aluno que se adapta ao método, é o método que se adapta ao aluno. Então as aulas são 100% personalizadas. E também falo da RPA Produções, né, que é a empresa que me representa, todas as minhas palestras. Creio eu que já há uns 18 anos aí que eles me representam, a RPA Produções. E todos os programas que eu fiz, tudo sempre foi a RPA que me representou. E procurem o Rodrigo Águida, que é o representante, o diretor da RPA. E a Noesis, que é uma empresa que é muito interessante, Paulo, é uma empresa de psicologia, né, que tem psicólogos com atendimento online para brasileiros que estão fora do Brasil. Bacana. Que vão para o intercâmbio, que vão trabalhar fora e que a gente nem imagina, mas precisa de um aporte de terapia. Que ótimo. No idioma português. Sim. Né? Então, até porque existe toda uma especificidade cultural aí
que é relevante nessa questão da lindo terapia. trabalho, hein? É a Noesis. Procurem o Samuel Cândido, que é o representante, psicólogo Samuel, extremamente competente. Procurem o Samuel, tá bom? Então são os nossos patrocinadores e apoiadores e os nossos amigos que colaboram com a gente também. Para o sucesso desse programa. Paulo, muito obrigado. Muito Foi obrigado um prazerzaço falar sobre astrologia contigo. E procurem o Paulo, né, para falar e talvez até fazer seu mapa natal. E mais uma vez estamos iniciando mais uma temporada com a nossa fiel equipe de produção, Leandro Zermiani, produtor / chefe, o Rodrigo, a nossa voz potente aqui no estúdio, e o Diego, que é o nosso representante, todo conhecimento nerd, eu diria. Da cultura pop. Cinema, cultura pop. Olha. Se você quer conhecer esse pessoal, entra no canal do Gamecast, que eles são os representantes aí do Gamecast, né? E lá você vai conhecer o Diego, né? E o nosso querido Rodrigo aparece também nas mídias aí. Uma voz bonita, misteriosa. Então é isso, pessoal da produção, muito obrigado. Vamos para mais uma temporada e tomara que essa temporada faça tanto sucesso quanto as anteriores. E você abriu a temporada. Que legal, né? Privilégio. Então vamos compartilhar muito esse Com programa, certeza. tá bom? Muito obrigado. E eu vou pedir para você agora, encerrando o programa, que você se inscreva no nosso canal, que você deixe muitos comentários, compartilhe muito o programa, né, para todos os grupos que vocês possuem nas redes sociais também. E fica aqui um grande abraço do amigo Marcelo Lambert. Eu desejo a vocês muita, muita e muita luz. E até o próximo episódio dessa temporada. Abraço!